Vocês estão felizes? Eu também estou feliz e muito. Não só feliz, como honrada por esse convite, por conhecer vocês, Judite, Carolina, a professora Maria Célia daqui, a Moama, você que eu estou conhecendo agora também, né, por conta desses contatos, Vânia. Eu falo em meu nome, né, Ângela, mas falo também em nome da instituição, do Instituto Paulo Freire, falo em nome do professor Moacir Gadotti, que é o presidente de honra do Instituto Paulo Freire, da equipe. Estou aqui representando a instituição, e o Instituto Paulo Freire fica feliz com o convite, porque a gente entende que esses diálogos, esses encontros, eles dão concretude à missão do Instituto Paulo Freire, que para nós é muito importante, é contribuir para manter vivo o legado de Paulo Freire, tornar esse legado conhecido, contribuir para reinventar o legado de Paulo Freire. Então, cada encontro, cada diálogo, cada evento do qual a gente participa, entendemos que é uma forma de cumprir a nossa missão, de cumprir com esse compromisso de manter vivo o legado de Paulo Freire. Então, é com alegria que a gente se encontra aqui, que a gente está aqui, né, rumo às celebrações do centenário de Freire, os 100 anos de Paulo Freire. E ao me fazerem o convite, houve uma solicitação de que eu falasse um pouco sobre como estamos organizando as celebrações do centenário. E o que a gente entende por celebrar o centenário? Por que celebrar o centenário? Por que celebrar os 100 anos de Paulo Freire? Então, eu organizei uma apresentação sistematizando ações que a gente vem desenvolvendo em torno das celebrações do centenário. No Instituto Paulo Freire, e eu falo daqui do Instituto Paulo Freire, esse espaço onde eu estou, atrás tem o quadro com Paulo Freire, eu estou no Centro de Referência Paulo Freire, que acolhe a biblioteca de Paulo Freire, o acervo de Paulo Freire. Acervo este que tem vários títulos de reconhecimento, de relevância social e pedagógica. O acervo de Paulo Freire é reconhecido pelo Conselho Nacional de Arquivos do Brasil, e há um programa da Unesco chamado Memória do Mundo, que também reconhece acervos, e este acervo de Paulo Freire tem o título do programa Memória do Mundo em nível nacional, América Latina e Caribe, e em 2017, quando o Brasil, né, uma parte do Brasil, ainda bem, né, uma parte do Brasil, tentava tirar Paulo Freire como patrono da educação brasileira. No mesmo período em que havia um movimento para tirar Paulo Freire como patrono da educação brasileira, ele recebia desse programa Memória do Mundo, esse acervo recebia o título de Patrimônio Documental da Humanidade. O reconhecimento das contribuições de Paulo Freire à história das ideias pedagógicas. Então, e nós, com muita luta, articulação, organização, diversas, não só pessoas, mas instituições se articularam e mantivemos o nome de Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Então, eu falo desse acervo, eu falo daqui desse centro de referência, centro esse que já recebeu e continua recebendo, né, visitas de estudantes, pesquisadores, pessoas interessadas na vida e obra de Paulo Freire. Uma das ações que o Instituto faz para manter vivo o seu legado é a abertura desse centro a todos que têm interesse em conhecer o pensamento de Paulo Freire, a biblioteca dele, e quiser pesquisar aqui. Já recebemos neste centro mais de 5.400 pessoas. Vieram pessoas de mais de 45 países, de todos os continentes, de diferentes áreas do conhecimento. A gente fica
eu, nesses 25 anos de Instituto Paulo Freire, já testemunhei tantas visitas aqui e diálogos de pessoas pesquisando nas diferentes áreas do conhecimento e a gente perceber como o pensamento de Paulo Freire atravessa as fronteiras do conhecimento. Uma delas é da museologia, que para mim, confesso, para vocês já confessei antes, nos bastidores, confesso aqui publicamente, estou aprendendo com vocês sobre essa temática, porque eu desconhecia, né? Eu falei assim, nossa, como Paulo Freire, como o pensamento, como as contribuições dele atravessam essas fronteiras. Então, para mim já é esse encontro um aprendizado, os contatos com vocês já me proporcionou aprendizado e tenho certeza que sairei desse encontro e da continuidade dos nossos diálogos com muito mais aprendizado e sou grata por essa oportunidade. Então, falando desse lugar, do centro de referência, que acolhe, que recebe as pessoas interessadas na vida e obra de Paulo Freire e que o Instituto mantém, eu trago para apresentar as ações que a gente vem pensando para celebrar o centenário. O planejamento do Instituto Paulo Freire para 2020 e 2021 priorizou o centenário de Paulo Freire. Então, desde o início de 2020, nós já começamos a organizar ações em rumo às celebrações do centenário. E aí eu vou pedir, acho que é a Moama, que vai projetar os slides para a gente... E aí eu vou comentando conforme a projeção, tá bem? Pode ser? E eu quero cumprimentar também as pessoas, não só as que estão aqui na tela, né, com quem eu já conversei, mas as pessoas que estão presentes também compartilhando conosco essa live. Obrigada pela participação e por estarem aqui com a gente. O Instituto Paulo Freire vai fazer, o ano que vem, 30 anos de existência. São 100 anos de Paulo Freire, 30 anos do Instituto Paulo Freire, 60 anos de magistério do professor Moacir Gadotti, que é o presidente de honra do Instituto. Então, aí são só a introdução. Próximo, por favor. Nós organizamos, desde o início do ano, a campanha Paulo Freire Sim. Essa campanha ela tem um eixo que é uma campanha de financiamento coletivo, que já não existe mais, ela já se encerrou, mas ela foi realizada nesse ano de 2020 para arrecadação de fundos, para viabilizar algumas ações que a gente queria fazer em torno do centenário, já preparando para a celebração do centenário. Mas é uma campanha Paulo Freire Sim, que é também de afirmação, de confirmação, de luta, de resistência em torno do pensamento de Paulo Freire. Deve ser do conhecimento de vocês o que esse país tem vivido desde o golpe de 2016. Já um pouco antes, o nome de Paulo Freire começou a ser atacado e no período eleitoral isso se acirrou e foi colocado no programa de governo do atual governo expurgar Paulo Freire do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, e esses ataques a Paulo Freire de toda a ordem chegaram até nós por conta de termos o nome do patrono da educação brasileira, o nome do Instituto Paulo Freire. E a gente entende que os ataques a Paulo Freire não eram só ataques à pessoa dele, mas ataques ao que ele defende, às causas com as quais ele se comprometeu, pelas quais ele lutou a vida inteira. Atacar Paulo Freire, entendemos que é atacar a educação pública, popular, democrática, a educação emancipadora, a educação transformadora. Atacar Paulo Freire é atacar a democracia. Atacar Paulo Freire é atacar a justiça social. Atacar Paulo Freire é atacar os direitos humanos. É atacar o direito à educação para todos. Então, entendemos que a campanha Paulo Freire Sim veio para afirmar,
para confirmar: Paulo Freire, sim; democracia, sim; direitos humanos, sim; educação pública de qualidade, educação com qualidade social, tudo com que Paulo Freire se comprometeu, estamos aqui afirmando, confirmando, resistindo e nos mantendo vivos, enquanto instituição, enquanto educadores, como o professor Moacir Gadotti diz, fazedores do futuro, mestres do amanhã, com esperança, entendendo que a realidade, ela não é imutável, a realidade é uma construção social, e se assim está sendo hoje, não necessariamente assim será amanhã. Paulo Freire nos ensina que o mundo está sendo, o mundo não é, e se hoje está sendo assim, nós poderemos fazê-lo de outra forma, nos encontrando, refletindo, nos articulando, nos organizando e fazendo o que estamos fazendo aqui hoje, né? Tornando vivo esse legado e, a partir dele, nos mobilizando, nos articulando e lutando por aquilo em que a gente acredita, por essa concepção de mundo, de sociedade, de educação, que nos aproximou, né? Que estamos aqui juntos porque comungamos de sonhos, temos em comum sonhos e concepções de educação e de sociedade. Então, a campanha Paulo Freire Sim é uma campanha que teve essa finalidade, ela teve um eixo que foi de arrecadação de fundos. Por que a gente fez essa campanha de arrecadação coletiva? Porque o Instituto Paulo Freire sobrevive do que ele faz, do trabalho que ele realiza. Nós não recebemos apoio institucional ou financeiro de nenhuma ordem. É o trabalho que a gente realiza que mantém a instituição. E este centro de referência é mantido por nós. Ele exige uma demanda de trabalho, de higienização dos livros. Quem é da área, nós não somos bibliotecários, não somos da área de arquivos, né? Nós nos desdobramos aqui para manter esse acervo, somos pedagogos, filósofos, e a gente vai aprendendo, e acredito que vou aprender mais com vocês aqui também sobre isso, e mantendo o acervo e mantendo a instituição. Então, como não temos recursos próprios, e em função dessa conjuntura política, econômica, cultural, de ataques a Paulo Freire, isso impactou na existência da própria instituição, no trabalho da própria instituição, porque passamos a ser também perseguidos, né? Houve um contexto no ano eleitoral que foi o pico desses ataques. Agora a gente está vivendo um tempo melhor, mas já vivemos tempos difíceis, porque não estávamos entendendo no começo exatamente qual era o que estava acontecendo com esse país, o grau de ódio, o grau de violência, os ataques a Paulo Freire, seja nas nossas redes sociais, seja por e-mail, e as pessoas, de maneira muito violenta e muito agressiva, no período eleitoral, chegaram a ameaçar a gente, e eu me emociono, porque disseram também que iam tocar fogo na biblioteca de Paulo Freire, e a gente teve que recorrer à forma de segurança, né, para preservar a biblioteca, porque nós recebemos pessoas aqui espontaneamente, voluntariamente, quem chega quer conhecer o acervo, e a gente recebe. Por conta dessa conjuntura, nós passamos a cuidar mais de quem entrava aqui, com essa preocupação, porque, infelizmente, a gente vive um contexto que nos obriga a esse tipo de preocupação, né? Nós não pedíamos nem que as pessoas se cadastrassem para visitar, mas a gente passou a ser mais rigoroso com isso, quem quisesse visitar o Instituto, que tinha que preencher um cadastro para a gente saber quem é a pessoa, de onde ela vem, para entrar aqui no centro de referência com a intenção de preservar o acervo de Paulo Freire. Mas se, por um lado, nós vivemos essa conjuntura de tantos ataques, nós vivemos também apoio, reações. O ano de 2020 foi um ano
de celebração dos 99 anos de Paulo Freire e manifestações de todos os lugares, de afirmação, né, do legado de Paulo Freire. Então, campanha Paulo Freire Sim, para arrecadação, para a gente viabilizar o site do centenário, para a gente viabilizar a rede freiriana. Nós temos, nesses anos de existência do Instituto Paulo Freire e de visitas ao acervo, ao centro de referência, cadastros de pessoas de diversas partes do mundo. E a gente, até pouco tempo atrás, a gente estava construindo uma rede e queríamos dinamizar essa rede para que não só o Instituto Paulo Freire, mas todos pudessem ter acesso a ela, para um conhecer o outro, saber quem no mundo, nos diferentes lugares, nas diferentes instituições, estão desenvolvendo trabalhos, pesquisas em torno do pensamento de Freire. E pudessem compartilhar experiências. Essa foi uma das razões que motivou Paulo Freire a criar o Instituto Paulo Freire. Ele queria que a gente contribuísse para impulsionar, proporcionar o encontro de educadores populares na perspectiva da educação emancipadora, humanizadora, transformadora, e que a gente pudesse se conectar, conhecer, compartilhar experiências juntos e fortalecer essa concepção de educação. Então, só que por conta dessa conjuntura que a gente vive nos últimos anos, nós não tivemos mais condições de atualizar a rede, de atualizar tecnologicamente, inclusive, né? Porque já tem recursos que permitem a inserção de dados de maneira mais autônoma, que alguém pode se cadastrar. Então, nós estamos com o recurso arrecadado da campanha Paulo Freire Sim, estamos criando um aplicativo da rede freiriana. E, por meio desse aplicativo, pessoas podem se inscrever na rede e se conhecer. E se é da instituição, dar o contato da instituição, o site da instituição, dizer que tipo de trabalho desenvolve na sua instituição, no seu coletivo, no seu grupo de trabalho, na sua cátedra, e ali poder se encontrar e aprender junto e compartilhar publicações, experiências. Esse é o nosso desejo. Então, um dos produtos da campanha é a rede freiriana, que a gente está em processo de construção do aplicativo. Um dos parceiros dessa construção é a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, e a gente agradeço aqui publicamente essa parceria. São alunos do curso de Pedagogia e de Letras, que estão da área de computação, que estão contribuindo com a criação desse aplicativo, e que também, acho que pode mudar aí o próximo slide, para eu ir falando dos produtos da campanha Paulo Freire Sim, dessa de arrecadação de fundos. O site do Centenário, dá licença, só um minutinho. O site do... Desculpa, eu me emocionei aqui. O site do Centenário também foi possível criar a partir da campanha, e nesse site, junto com a UFAP, nós também estamos alimentando o site de informações sobre iniciativas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em torno do centenário de Freire. Também é uma forma de a gente conhecer o que está acontecendo, onde está acontecendo, quem está realizando, e nos conectarmos e aprendermos com as experiências uns dos outros e saber onde é que estão essas pessoas, esses grupos, tomando iniciativas aí em torno da celebração do centenário de Paulo Freire, que temáticas o centenário está trazendo para a gente discutir, desde questões ligadas a questões ambientais, no campo da saúde, da educação, onde penetra o pensamento de Paulo Freire. Então, no centenário, nós também estamos em parceria com a UFAP, com a universidade, e os alunos estão alimentando as informações que chegam até nós. Chegam muitas informações sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer, porque, principalmente nesse ano, nós temos recebido muitas demandas em função do centenário. Então, por exemplo, amanhã nós vamos receber 2 documentaristas da Inglaterra que vêm para pesquisar, para produzir um material sobre Paulo Freire,
nós recebemos demandas de pessoas que querem informações do que está aqui no acervo para poder fazer ou documentário, ou publicações, ora é uma foto de Paulo Freire, ora é um artigo de Paulo Freire, ora é uma capa de livro, e a gente fica alimentando também essas informações, contribuindo dentro das nossas condições para essas iniciativas dessas pessoas, e aí a gente solicita que, dependendo do que estiver sendo realizado, que as pessoas passem a informação para a gente colocar no centenário, no site do centenário, de forma que outras pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo. Também nessa semana, ou na semana passada, tivemos um contato dos Estados Unidos, de uma ONG que faz um trabalho com alfabetização de jovens e adultos com imigrantes, e também vão fazer um trabalho sobre Paulo Freire, e já compartilhamos vários materiais, e eles vão fazer entrevistas também. Então, assim, é dessa forma, criando o site do Centenário, alimentando de informações, mas também contribuindo com o que está ao nosso alcance para viabilizar a realização de outros projetos, de outras ações que dependem de informações que tem aqui no Instituto Paulo Freire e que a gente, no centro de referência, e que a gente tem muito prazer em contribuir dentro das nossas condições. Então, a partir da campanha Paulo Freire Sim, nós realizamos o site, estamos criando o aplicativo da Rede Freiriana, criamos o site, estamos alimentando o site do Centenário Paulo Freire, e não só com ações que estão acontecendo no Brasil, se passar a próxima... aí está o link, né, do centenariopaulofreire.org, quem tiver ações sendo realizadas, a gente pede que entre em contato conosco, inscreva a sua ação no Centenário, porque é uma forma de tornar público o que está acontecendo e mais pessoas conheçam, interajam com a gente e com todas essas iniciativas em torno das celebrações de Paulo Freire. Próximo, por favor. Aí, então, uma imagem do site do Centenário, que se a gente clicar em cada estado, nós estamos registrando o que está acontecendo, tá? Próximo, por favor. Aí um exemplo, né, de um café com Paulo Freire, da Bahia, um mini curso com a Edith, que é curadora de um café com Paulo Freire. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês também o que é esse café com Paulo Freire, mas a Edith é uma professora universitária e ela tem um trabalho de formação em torno do pensamento de Paulo Freire, e aí está uma iniciativa que foi feita, os desafios de do fazer docente no cenário atual, o resistir e o esperançar da educação na contemporaneidade. Então, um mini curso em torno do pensamento de Paulo Freire. Então, a gente está divulgando, colocando, tornando públicas as iniciativas em torno desse centenário via site. Tá? Próximo, por favor. Aí é outro exemplo também de uma atividade, quem são os educadores populares, da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre. Tem aí a educadora Fernanda Paulo, que é uma grande educadora que tem um compromisso com a educação popular e tem feito um trabalho de extrema relevância para a reflexão, atualização da educação popular no país. E aí foi uma atividade, a gente então está cadastrando e divulgando essas iniciativas. Próximo, por favor. A Rede Freiriana, que eu já falei, né? A gente recebe aqui no Instituto, no Centro de Referência, e vai cadastrando as pessoas, e a gente quer colocar isso nesse aplicativo, dinamizar de forma que autonomamente a pessoa possa se inscrever na rede e tornar público o seu trabalho, o seu grupo, seu coletivo, sua cátedra, e um conhecer a experiência do outro. Próximo, por favor. Fizemos também, por meio da campanha, a jornada Paulo Freire Sim, que foi uma jornada que contou com a participação do professor José Eustáquio Romão, que é um dos diretores fundadores do Instituto Paulo Freire,
Nessa jornada Paulo Freire Sim, que é uma forma de afirmação do pensamento de Paulo Freire, nós escolhemos livros sobre os quais cada educador realizou as suas reflexões. Então, o professor José Eustáquio Romão, diretor fundador do Instituto, abordou o livro Educação e Atualidade Brasileira. O professor Florencio Varela, que é o presidente do Instituto Paulo Freire de Cabo Verde, abordou o livro Cartas à Guiné-Bissau. O professor Celso Scocuglia trabalhou o livro Medo e Ousadia, e o professor Arturo Ornelas, do México, abordou o livro A Importância do Ato de Ler. Então, a jornada Paulo Freire Sim, dentro do contexto da campanha Paulo Freire Sim, abordou essas obras de Paulo Freire, ampliando aí a discussão e a formação das pessoas em torno das contribuições dessas obras. Próximo, por favor. Uma outra iniciativa nossa é manter atualizado o Memorial Virtual Paulo Freire. Tem aí o link, né? www.memorial.paulofreire.org. Parte do acervo que está aqui no centro de referência foi digitalizado, grande parte, e está disponível no Memorial Virtual. Esse ano, em parceria com o com a UFAP também, nós conseguimos fazer algo que a gente tinha imaginado já há algum tempo em fazer, que é o glossário audiovisual de Paulo Freire. Nós temos aqui no acervo inúmeras fitas de palestras de Paulo Freire, gravações amadoras e gravações profissionais, de debates dos quais ele participou, e ele falando sobre temáticas diversas. E nós, então, nesse ano do centenário, rumo às celebrações do centenário, nós resolvemos organizar esse glossário audiovisual. Então, em parceria com a UFAP, nós decupamos trechos desses vídeos, inúmeros vídeos de Paulo Freire, e tem Paulo Freire falando sobre utopia, Paulo Freire falando sobre alfabetização, Paulo Freire falando sobre disciplina, sobre autonomia, sobre conscientização, enfim, se vocês acessarem lá, Glossário Paulo Freire, vão ouvir Paulo Freire falando sobre essas temáticas. Nós decupamos trechos, fizemos a transcrição desses trechos, mas se a pessoa tiver interesse, assistir ao pequeno trecho e ficar estimulada a ouvir a palestra toda, ela também pode acessar porque está disponível no Memorial Virtual Paulo Freire. Nesse mundo, né, do mundo virtual, a gente entende que disponibilizar esse material audiovisual é de extrema relevância para contribuir com a formação de educadores também, ouvindo Paulo Freire falando por ele mesmo, né, sobre as temáticas que ele abordou nessas palestras. Então, o Memorial Virtual Paulo Freire foi um dos trabalhos também de atualização do memorial nesse contexto de rumo ao centenário de Paulo Freire. E aproveito para solicitar a vocês, quem tiver, porque o memorial ele é dinâmico, ele está sempre sendo atualizado. Pessoas que fazem dissertações, teses de doutorado em torno do pensamento de Paulo Freire, ou que tenham na sua organização, na sua instituição, registros históricos de experiências fundamentadas no pensamento de Paulo Freire, ou registro de próprio Paulo Freire, que entrem em contato conosco, compartilhem esse material conosco, para que a gente possa disponibilizar no memorial e democratizar o acesso para que mais pessoas conheçam o pensamento dele, possam aprofundar a sua pesquisa. Aqui no Instituto, a gente recebe também muita demanda de, por exemplo, a pessoa está na Espanha ou a pessoa está na África, quem que está pesquisando sobre tal assunto aí no Instituto? Vocês conhecem autores que estão, pesquisadores na África, que estão atualizando o pensamento de Paulo Freire? E aí a gente faz indicações, olha, fale com essa pessoa, fale com essa, em Angola tem essa pessoa, em Cabo Verde tem esse educador, e a gente também faz essa ponte, contribuindo com a pesquisa das pessoas,
né? Então, se vocês tiverem material, a gente solicita, se possível, que compartilhem para que a gente possa disponibilizar no Memorial Virtual Paulo Freire, tá? Próximo, por favor. Além da campanha, que foi essa arrecadação para viabilizar ações, nós também estamos, via EAD Freiriana, realizando cursos sobre Paulo Freire ou referenciados no pensamento de Paulo Freire, porque para nós é também uma forma, né, de reagir às fake news, aos ataques ao pensamento, à distorção, à depreciação das contribuições de Paulo Freire que a gente vive no país. Então, por exemplo, atualmente nós estamos na EAD Freiriana com a primeira edição do curso Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro, com o professor Moacir Gadotti. Ele resolveu organizar esse curso, que são 24 videoaulas, resgatando pensadores, educadores que vieram antes de nós e destacando na perspectiva da educação emancipadora, contribuições de educadores, pensadores, filósofos, para que nos alimente, nos oriente para pensar como, diante do contexto em que a gente vive, podemos ser educadores, mestres do amanhã, fazedores do futuro. Que a gente não veja a realidade como tempo de determinismo, mas a realidade como tempo de possibilidades. E a gente seja capaz de enfrentar com o legado dos que vieram antes de nós, que eles nos deixaram, e ser capaz de pensar o futuro, de ser capaz de ser mestre do amanhã. Então, é uma das formas de o Instituto Paulo Freire contribuir e manter vivo o legado. São os cursos da EAD Freiriana referenciados no pensamento de Paulo Freire, que é uma forma de ampliar e tornar conhecido e democratizar e ter, porque nem sempre tem instituições que abordam o pensamento de Paulo Freire. Então, enquanto instituto, nós entendemos que temos esse papel de oferecer cursos e a gente realiza jornadas, lives, jornadas gratuitas, formações gratuitas também, para contribuir com a divulgação do pensamento de Paulo Freire. Quando nós celebramos os 50 anos dos manuscritos da Pedagogia do Oprimido, nós realizamos uma jornada, vamos celebrar com uma jornada pública, gratuita, de acesso a todos, e a gente imaginou que teriam umas 1.000 pessoas inscritas, e nós nos comprometemos a dar o certificado para os participantes. E para a nossa surpresa muito agradável, apesar do desdobramento que ela gerou, por conta das condições em que a gente está, mas com muita alegria, nós tivemos 47.000 inscritos nessa jornada, né, de pessoas interessadas no pensamento de Paulo Freire. E não tínhamos nem condições de emitir 47.000 certificados, né? Mas nos desdobramos aqui, conseguimos contratar um serviço para poder emitir todos esses certificados com os quais nós nos comprometemos. Então, se por um lado tem ataques a Paulo Freire, por outro tem muita gente interessada e gente que não vai permitir que Paulo Freire seja exilado desse país mais uma vez. Ele não sairá desse país, ele não será expulso desse país, muito pelo contrário, nós estamos resistindo, lutando e mantendo vivo o seu legado. Então, uma outra ação, por favor, que a gente está também... Existem ações que são de iniciativas do Instituto Paulo Freire e ações em parceria. Então, eu estou expondo iniciativas do Instituto e depois falarei também de ações das quais o Instituto faz parte junto com outras instituições. A revista da Unifreire, desse ano, nós elegemos uma revista temática que aborda o centenário de Paulo Freire. Nessa revista, temos a contribuição, por exemplo, do artigo da professora Luísa Cortesão, que é presidente do Instituto Paulo Freire de Portugal, que muito nos honra e muito nos alegra com a contribuição dela. Então, mais uma das iniciativas em torno das celebrações do centenário. Próximo, por favor.
Temos também, esse ano de 2020, nós íamos fazer na França o 12º Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire. Nós temos a cada 2 anos encontros internacionais do Fórum Paulo Freire, que são momentos em que a gente se encontra, educadores de diversas partes do mundo que são convidados para a gente trocar experiência, apresentar trabalhos, aprender junto. Era para ser presencial na França em setembro desse ano, por conta da pandemia, foi adiado para 2021, e a gente está aguardando aí também os desdobramentos da pandemia. Esperamos que consigamos vencer essa questão e ter a vacina e que possamos nos encontrar presencialmente, mas talvez ele tenha características de virtual e presencial, fazer dessa forma híbrida, mas está mantido para 2021 o 12º Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, que tem como temática educação, questões de gênero e processos migratórios. Próximo, por favor. Como eu disse a vocês, a gente também contribui com projetos, pesquisas, e um dos projetos com os quais o Instituto contribuiu e que muito nos alegrou poder dar nossa humilde contribuição foi a produção desse documentário. São 5 vídeos sobre vida e obra de Paulo Freire, que foi lançado esse ano com o cineasta, quem produziu foi o cineasta Cristiano Burlan, com apoio do SESC aqui, e ele gravou, são 5 vídeos sobre a vida e obra, mas com depoimentos atuais da repercussão do pensamento de Paulo Freire, chama Paulo Freire, um homem do mundo. Nessa live que nós fizemos, o Cristiano explica, o Cristiano apresenta a produção que ele fez, e quem quiser conhecer pode digitar na internet Paulo Freire, um homem do mundo, ou pode assistir essa live em que a gente explica como foi produzido esse documentário, com a participação do cineasta que produziu. Muito bonita essa produção, eu recomendo quem quiser atualizar as informações, discussões. É um material que contribui também com a formação de educadores. Muito importante o olhar do Cristiano Burlan sobre a obra, e a partir de diversas falas, né, de depoimentos, de registros sobre Paulo Freire. Próximo, por favor. Participamos também de ações, por exemplo, como essa da Universidade Federal de Uberlândia, Paulo Freire vai à universidade, que foi uma série de lives trazendo, né, Paulo Freire para a universidade, que não são em todas as universidades que ele está presente, a gente sabe disso, né? Ainda que seja esse grande educador. Então, foi uma série que a Camila Coimbra e a Nima Espigolon também participou, e falando e trazendo Paulo Freire para dentro da universidade, tornando-o conhecido. Vão provavelmente criar a Cátedra Paulo Freire na Universidade Federal de Uberlândia. Então, foi um trabalho que a gente realizou, e que o trabalho que está sendo feito na Universidade Federal com a Camila é muito importante nessa perspectiva de a universidade reconhecer as contribuições de Paulo Freire também. Próximo, por favor. E o Café com Paulo Freire, que eu já mencionei no começo, que é outra iniciativa muito feliz, porque assim, o Café com Paulo Freire, ele tem essa característica do contexto de acolhimento, de informalidade, de tomar o café, de estar junto, principalmente num ano como esse, de pandemia, de dificuldade do encontro, né? Vem com a ideia do café a Liana Borges, que é de Porto Alegre, com a iniciativa do Café com Paulo Freire. Já tinha sido criado o café, mas esse ano toma uma ampliação, um significado também. E com o Café com Paulo Freire vão se replicando no país e fora do país também
grupos que se encontram em torno dessa ideia do café com Paulo Freire, com esse espírito, né, do acolhimento, do informal, da amizade, da solidariedade, da afetividade, da amorosidade, essas coisas que vêm junto com o pensamento de Paulo Freire, e tomando café, lanche, pensando, discutindo, refletindo, aprofundando o conhecimento sobre Paulo Freire, mas também se articulando, se organizando, resistindo em torno dessas causas com as quais nós estamos comprometidos, em defesa da escola pública, da educação pública popular, democrática, da educação de jovens e adultos, do direito à educação, democracia, direitos humanos. Então, quem não conhece a experiência, a proposta do Café com Paulo Freire, a gente sugere que pesquise, veja no Facebook, há uma página do Café com Paulo Freire no Facebook, e tem aí o contato, quem tiver interesse, cafécompaulofreire@gmail.com, façam contato, organizem cafés com Paulo Freire também, e eu tenho certeza que a Liana Borges dará todo o apoio para essa ampliação de cafés com Paulo Freire, com essa ideia de a gente, com essas diferentes iniciativas, fortalecer o legado de Paulo Freire. Próximo, por favor. Nós fizemos uma live recentemente, dia 19 de novembro, com a Liana Borges, que é a curadora do Café com Paulo Freire, a professora Roberta Scatolini, que é pesquisadora de Paulo Freire e Augusto Boal, fazendo uma fala também, e divulgando o Café com Paulo Freire. Então, se alguém tiver interesse e quiser assistir a live, está o link aí sobre o Café com Paulo Freire e a temática que foi abordada nesse encontro do Café com Paulo Freire. São diferentes, cada Café com Paulo Freire são temáticas diferentes, pessoas convidadas diferentes, mas sempre com essa intenção de, a partir do encontro, discutir a vida e obra de Paulo Freire e também pensar como a gente se organiza para fortalecer aquilo em que a gente acredita, os nossos sonhos, a nossa educação. Próximo, por favor. Aí é uma outra registro do Café com Paulo Freire na Bahia, Café com Paulo Freire em Manaus. Então, estão se replicando cafés com Paulo Freire pelo país e fora do país. Esse aí é um registro do Café com Paulo Freire na Bahia, com a Edith Faria, que é a curadora do Café com Paulo Freire, na Bahia. Próximo. Outra, agora, então, o Café com Paulo Freire, o Instituto apoia, o Instituto divulga, o Instituto endossa essa iniciativa. Uma outra ação que a gente está fazendo em parceria é essa organização Brasil-África, com diferentes instituições do Brasil e da África, países Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, buscando as celebrações, né, do centenário de Freire, com objetivos que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, essa daí foi uma live que nós fizemos no dia 11 de novembro, com o título Paulo Freire e África, Legados da Educação Libertadora, rumo ao centenário de Paulo Freire, com representantes do Brasil e também da África. No Brasil, eu, Jaqueline, que é a pessoa que está coordenando esse trabalho, junto com outras instituições, mas ela é a figura que tem agregado, catalisado aí toda as diferentes iniciativas em torno dessa ideia, e o professor Pedro Pontual, que é do CAAL, que também é parceiro dessa iniciativa Brasil-África, rumo às celebrações do centenário de Freire. Professora Ângela, nós estamos às 16 horas, só para lhe manter atualizada do horário, ok? Tá, vou acelerar um pouquinho para dar tempo, então, de também falar. E aí, nesse link anterior, tem a live em que a gente explica o que é essa iniciativa da relação Brasil-África rumo às celebrações do centenário, tá bom?
Eu não vou me ater aos slides seguintes, mas depois poderemos, as pessoas que assistirem poderão, eu peço para projetar, porque a pessoa pode parar e ler quais são os objetivos dessa iniciativa, tá bom? Eu vou só citar um ou dois e a gente acelera para poder ter o tempo também para o diálogo, tá? Próximo slide, então. Olha, a ideia é constituir uma rede colaborativa de pesquisadores e ativistas de movimentos sociais que tenham na sua praxis o referencial da educação popular, com especial atenção ao legado de Paulo Freire. Celebrar o centenário de Paulo Freire como um espaço-tempo de articulações em rede de produção de conhecimentos e circulação de saberes, potencializando assim o diálogo de pesquisas, extensão, práticas educativas e culturais, não se encerrando em eventos, mas concebendo-se como um processo de formação e mobilização social. Então, não é só um evento de celebração, mas a gente quer, nesse contexto de celebração, se organizar, se articular, fortalecer as lutas em torno das causas com as quais estamos comprometidos. Pode passar o seguinte, eu vou acelerar um pouquinho para a gente ter o tempo do diálogo. Aí depois as pessoas podem assistir ou, se tiverem interesse, a gente fica à disposição. Os parceiros dessa iniciativa são instituições de ensino superior, a Universidade Estadual do Pará, a Universidade Federal do Pará, da sociedade civil, o Conselho de Educação Popular e de Adultos da América Latina, o CAAL, o Instituto Paulo Freire, de representantes da sociedade civil, das instituições de ensino superior, a Universidade Estadual do Pará, Federal, a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a outra é a Unilab, né? Então, são as instituições que estão na liderança dessa articulação, pelo menos por enquanto, até dezembro de 2020, pode ser que se amplie a outras instituições nessa organização. Mas nós estamos nessa articulação, mas envolvendo outras instituições, tá? E do Brasil e da África, desses diferentes países. Próximo, por favor. A outra iniciativa da qual o Instituto Paulo Freire faz parte é a do CAAL, né? Que é a campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado de Paulo Freire, que chama Paulo Freire Vive. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais, o Instituto é parceiro, o Instituto faz parte do CAAL, né? Nós compomos o CAAL também, e essa campanha Paulo Freire Vive é articulada organizada e está à frente da coordenação, o CAAL, com o propósito de preservar a memória, reflexão crítica, conhecimento crítico, mobilização, articulação em torno das lutas com as quais estamos comprometidos. Paulo Freire Vive, @cdhep.org.br, para quem quiser saber mais informações sobre a campanha, tá? Próximo. Nós fizemos uma live, quem quiser saber sobre a campanha Paulo Freire Vive, também pode assistir essa live, está aí o link no YouTube da IPF TV, e o Oscar Hara, que é o presidente do CAAL, faz uma fala esclarecedora sobre a campanha. É uma forma também de vocês tomarem conhecimento dos objetivos da campanha, como participar da campanha, ou então escrevendo para aquele e-mail que também é possível tomar conhecimento sobre mais informações, tá? Próximo. Aí são momentos aqui no centro de referência. Esse que está ao meu lado aí é o Lutgardes Costa Freire, que é o filho de Paulo Freire, que trabalha conosco aqui no Instituto.
E cada vez que a gente recebe grupos de estudantes, pesquisadores, a gente tem divulgado a campanha Paulo Freire Vive aqui no Instituto e estimulando outras pessoas a realizarem atividades, porque a campanha ela tem esse propósito de estimular pessoas, grupos, assim como o Café com Paulo Freire, de estarem se reunindo, se articulando, desenvolvendo pesquisa, ações que fortaleçam a educação emancipadora, fortalecem a educação transformadora. Tá? Próximo, por favor. Nós também, o Instituto Paulo Freire, faz parte do Pacto Educativo Global. O Papa lançou esse pacto, né, conclamando educadores do mundo inteiro a pensarem, a se articularem, a se organizarem em torno de um pacto educativo global, sob a perspectiva de uma educação emancipadora, de uma educação humanizadora, de uma educação transformadora, sob a lógica do ser humano, e preocupado, né, e estimulando e nos organizando para pensar uma outra educação para um outro mundo possível, uma outra educação possível. Não vou entrar muito em detalhes, mas o Instituto faz parte do Pacto Educativo Global Brasil, e o pacto já também decidiu, no ano de celebração dos 100 anos de Paulo Freire, estaremos, via Pacto Educativo Global, celebrando o centenário com atividades. Próximo, por favor. O Instituto também é do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial, e o Fórum Social, no contexto do Fórum Social Mundial, realizaremos ações em torno das celebrações do centenário de Freire. Próximo. Nós também somos participando aí da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Acabou de acontecer agora em dezembro o Encontro Nacional de Educação em Direitos Humanos. O Instituto faz parte dessa rede e estamos aí trabalhando para fortalecer, organizar, e também é uma forma de a gente manter vivo esse legado de Paulo Freire. Aqui no Instituto Paulo Freire, um dos eixos de atuação, uma área de atuação, é a educação em direitos humanos. Temos como referência aqui no Instituto a professora Francisca Pini, que está também nessa rede. Ela atualmente se efetivou numa instituição de ensino superior, mas continua da rede de educadores do Instituto Paulo Freire, e ela é a nossa referência de educação em direitos humanos, e trabalhamos juntos também, junto com essa rede brasileira de educação em direitos humanos. Próximo. E olha só que atividade incrível essa também, que para nós é uma forma de celebrar, rumo às celebrações do centenário de Paulo Freire, que é a Sociomuseologia mais Paulo Freire, que é o que vocês estão fazendo, e a gente entende que estamos juntos nessa caminhada de fortalecimento do legado de Paulo Freire, de celebração do seu centenário, celebrando o seu legado e fortalecendo as causas com as quais ele se comprometeu. Desculpa se eu me alonguei, mas aí um panorama de ações que a gente vem realizando, estimulando para celebrar o centenário. Obrigada. Estou aberta aí para perguntas, debate, diálogo.